Quem são os dois monstros bíblicos, Behemoth e Leviatã? O que é este monstro Behemoth? Um grande animal citado e descrito no livro de Jó, e sua exata identidade é desconhecida. Muitos intérpretes têm relacionado essa criatura ao hipopótamo, mas o significado de Behemoth nesse texto é muito discutido. A palavra Behemoth vem de uma raiz comum para gado. Na verdade, o termo hebraico Behemoth, morfologicamente, é o plural de Behemá, que significa besta. Por isso, os intérpretes entendem que Behemoth significa literalmente bestas, animais ou gado. Inclusive, esse é o sentido da palavra Behemoth em pelo menos 8 passagens bíblicas do Antigo Testamento, em Deuteronômio, Jó, Salmos, Jeremias e Abacuque. A descrição deste animal no livro de Jó. Originalmente, esta palavra Behemoth é aplicada 2 vezes no texto hebraico do livro de Jó. Na primeira aplicação, não há qualquer dificuldade de interpretação, e seu significado designa simplesmente qualquer animal quadrúpede. Mas em Jó 40, versículo 15, na segunda aplicação, há uma grande dificuldade em determinar seu significado exato. De fato, o termo se refere a uma grande besta, e o hebraico Behemoth, nessa passagem, provavelmente deve ser entendido como um plural de intensidade. Mas a questão é: que tipo de besta ou monstro é o Behemoth nesta passagem? O texto de Jó descreve essa criatura de forma vívida e espetacular. No texto, Deus convida o paciente Jó a contemplar o Behemoth, que é uma de suas criaturas. Então, as características desse animal são apresentadas da seguinte forma: ele come erva como boi, possui grande força nos seus lombos, e o seu poder está na musculatura do seu ventre. Sua cauda se endurece como cedro, e os tendões de suas coxas são entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, e seus membros são como barras de ferro. Ele pasta nos montes ao lado dos animais do campo. Ele se deita debaixo das árvores sombrias, fica oculto entre juncos e a lama, e os salgueiros dos ribeiros o cercam. O Behemoth não se assusta com a violência das águas no transbordamento dos rios. Ninguém pode capturá-lo quando ele está olhando, ou lhe furar-lhe-ás o nariz e prendê-lo com um laço. Esta criatura Behemoth no livro de Jó é descrita e apresentada desta forma e tem levado a maior parte dos intérpretes a sugerir que o Behemoth de Jó 40 seja uma descrição dramática das características e do comportamento dos hipopótamos. Inclusive, parece que nos tempos antigos, os hipopótamos viveram na região da Palestina, talvez nos pântanos ao norte da Galileia e no Vale do Jordão. Mas há quem discorde dessa interpretação mais comum e prefira apontar o Behemoth como sendo um tipo de dinossauro ou monstro pré-histórico. Algumas pessoas observam, por exemplo, que a descrição da cauda do Behemoth, comparada ao cedro, não se parece com a cauda dos hipopótamos. Também é possível que o Behemoth seja simplesmente um grande animal, talvez o próprio hipopótamo,
descrito de forma poética como uma besta acima de qualquer comparação. O objetivo disso é enfatizar o poder de Deus e demonstrar que qualquer que seja a criatura, ainda que seja a mais poderosa de todas elas, não se pode comparar à manifestação do Deus onipotente. Esse princípio também pode se aplicar ao Leviatã, a criatura marinha citada depois do Behemoth na sequência do texto. O Leviatã é a transliteração da palavra hebraica Leitan e que possui origem indefinida. Geralmente entende-se que Leviatã significa monstro marinho, dragão, grande réptil aquático. Muitas versões traduzem o termo Leitan como sendo crocodilo. No entanto, a descrição do Leviatã registrado pelo escritor Jó parece não indicar um crocodilo, a menos que se entenda que o texto poético utiliza o recurso da hipérbole. Se já é difícil responder com exatidão qual o significado de Leviatã, mais ainda é conseguir concluir de forma objetiva quem era o Leviatã mencionado na Bíblia. Isso porque a palavra Leviatã aparece em 5 passagens do Antigo Testamento e nem sempre com o mesmo sentido. Ou seja, em algumas passagens seu uso parece ser simbólico ou metafórico, enquanto em outras parece fazer referências a uma criatura literal. Diante dessa dificuldade, surgiram diversas interpretações diferentes sobre esse assunto, que visam tentar responder o que é o Leviatã nos textos bíblicos. Leviatã era um animal literal, ou dinossauro, crocodilo ou baleia. Alguns estudiosos defendem que as referências ao Leviatã devem ser entendidas como literais. Sob esse aspecto, alguns sugerem que geralmente se trata do crocodilo, outros defendem ser uma grande baleia ou algum tipo de monstro marinho, e outros um animal já extinto, talvez um dinossauro. O Salmo 104 menciona o Leviatã num contexto que parece ser definitivamente literal, ao afirmar que Deus criou o mar para que inúmeros seres, grandes e pequenos, incluindo o Leviatã, pudessem habitar. Ou seja, nesse texto, o Leviatã é descrito como sendo uma criatura criada por Deus.